Quinto episódio da série Até que Nada Mais Importe. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que eu sei que muitas pessoas têm dúvida e está nesse livro e tirou todas as minhas dúvidas quando eu li, foi maravilhoso e eu quero compartilhar esse tema com você, que é: seria Deus exigente demais? Gente, eu vou entrar aqui já na live para poder testar como é que está o nosso áudio, se está saindo, tá? Se está o enquadramento ok, vamos já ver. Esse tema com você, que é... Tudo ok, já estou testando aqui o nosso áudio. Seja bem-vindo, então, você que está chegando aqui, chega, quem está participando das nossas lives, quem já sabe, todas as quartas, quintas e sextas, às 11 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos, compartilhando cada episódio desse livro abençoado, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá, que edificou muito a nossa vida e ministério, e nós estamos aqui todas essas manhãs compartilhando com você, e eu tenho certeza que tem sido momentos de edificação, pelo menos para nós tem sido momentos de edificação, eu espero que para você também. Gente, sempre que nós começamos a nossa live, a gente tem uma missão, né? Acho que você já sabe. A nossa missão é compartilhar essa live para o máximo número de pessoas. Então, você que está com o seu celular aí acompanhando, vai clicar no botãozinho aqui no cantinho, aonde tem um aviãozinho, você vai clicar nesse aviãozinho e vai encaminhar para pelo menos 10 pessoas na sua lista. Eu já vou fazer isso agora, tá? Você que encaminhar, escreva aqui no chat: enviei, encaminhei. Estou encaminhando aqui para as pessoas a nossa live. Eu espero que você esteja fazendo também isso, tudo certo? Para que a gente possa já iniciar aí com tudo, compartilhando esse tema abençoado, que eu tenho certeza que vai edificar muito as nossas vidas. Você que está chegando agora, o nosso tema é: seria Deus exigente? Eu sei que muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Então eu creio que hoje essa live breve, de 30 minutinhos que nós temos aqui, ela vai esclarecer essas suas dúvidas, ela vai fazer não somente que você tenha esclarecimento de quem realmente Deus é, mas também que você possa levar essa verdade para outras pessoas. Porque eu sei que existem muitas pessoas que às vezes estão chateadas, estão entristecidas, estão revoltadas com Deus, porque na verdade tem uma imagem distorcida de quem é Deus. E você pode ser um porta-voz para essa pessoa, para que ela entenda que, muito mais do que exigência, Deus, ele quer nos proteger, ele nos ama e ele tem sempre o melhor para nós. Gente, então eu estou encaminhando aqui, tá? Estou fazendo essa missão, espero que você também esteja fazendo isso. E assim que você terminar de encaminhar essa live, escreva aqui embaixo no chat: já enviei, já encaminhei. Pronto, acabei de encaminhar aqui, vou escrever aqui: já enviei, já fiz a minha parte. Você que já fez a sua parte, escreva aqui também no chat, tá bom? Né? Abençoe esse ministério que, esse Instagram que tem essa intenção de compartilhar, né, a palavra, que é um ministério também que faz parte do nosso ministério. Então abençoe fazendo isso, compartilhando com outras pessoas, para que essa voz possa chegar em mais corações, tá certo? Nosso tema então é: seria Deus exigente? Hoje nós não vamos iniciar necessariamente lendo um texto específico, apesar de que nós temos aqui um texto que nós vamos ler, que é Mateus 5, que tem muita coisa interessante lá em Mateus 5, daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você, tá? Mas nesse momento eu quero só que você, que já está chegando aí, você foque nesse tema, porque eu sei que existem muitas coisas interessante que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, tá certo? Já tô vendo aqui o nosso retorno, tá tudo aqui, acho que eu tô meio mal enquadrada, deixa eu me ajeitar mais pra cá. É pra cá, será? Eu acho, né? Deixa eu ver. Não, é pra cá, fui pro lado contrário. Gente, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então. Você que está acompanhando, nós estamos... Fui pro lado errado, ó, voltei. Você que está acompanhando, nós estamos no 5º episódio dessa série. Se você perdeu os outros vídeos, todos eles são inspirados no livro Até que Nada Mais Importe. E todos eles tratam dessa base da nossa vida espiritual. O quanto é importante, se você é alguém assim como eu, que deseja progredir na sua vida espiritual, então você está no lugar certo. Que essas 3 semanas de lives estão focadas nisso. Mas, pastora, não estamos aqui no Instagram de treinamento de liderança? Estamos. Mas a base espiritual é a base de todo ministério que cresce. A base espiritual alicerçada é a base de todo ministério frutífero. Amém? Então, muito antes de nós tratarmos aqui, de repente, um treinamento de casas de paz, treinamento de células, treinamento de discipulado, que nós vamos ter lives voltadas para isso, continue acompanhando. Mas nós estamos essas 3 semanas focando nas nossas bases. Que, inclusive, apesar de ser algo tão básico, é algo que as pessoas têm deixado para trás, não é verdade? Às vezes a gente observa pessoas que elas se intitulam cristãs, mas elas já não oram mais, elas já não buscam mais, elas já não gastam mais tempo na presença de Deus, não gastam tempo lendo a sua Bíblia, meditando nas Escrituras. Gente, isso é o básico do básico, o quanto que isso é importante. E tem pessoas que na correria do dia a dia acham que isso não é importante, elas estão desnutridas espiritualmente. E aí, às vezes, começa, né, uma tristeza, uma depressão, um esfriamento espiritual, elas ficam assim: poxa, por que eu não tenho mais vontade de ir para a igreja? Por que eu não sou mais aquela líder como era antes, alguém que era entregue, que era dedicada, né, que não desistia com facilidade? E eu tenho certeza que muitas pessoas elas estão com seu ministério prejudicado, infrutífero,
porque as bases não estão bem alicerçadas. E que bases são essas? É a nossa vida de comunhão íntima com o Pai. E todos esses dias a gente está batendo nessa tecla. Se você já está cansado de ouvir, então tudo bem, mas a gente não vai deixar de bater nessa tecla. Porque a nossa intenção é que através dessas lives o Espírito Santo ele possa convencer o meu e o seu coração. Eu me incluo nisso, porque eu também estou no mesmo processo que você, de aprofundar as minhas raízes com o Senhor. O Espírito Santo possa convencer o nosso coração a ter um nível de intimidade mais profunda com Ele. Quantos querem viver isso aí? Se você quer viver, então você está no lugar certo. Se você puder, coloque o fone de ouvido, né? Você está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mas fique concentrado, porque eu sei que Deus vai ministrar ao seu coração, tá certo? Eu quero começar nesse momento trazendo esse tema para você. Muitas pessoas já tiveram essa dúvida. Seria Deus exigente demais? Quantas pessoas já se fizeram essa pergunta? Por que será? Poxa vida, por que eu tenho que obedecer? Por que Deus tem que ser em primeiro lugar? Por que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? Por que eu tenho que adorar a Deus? Né? Algumas pessoas, às vezes, elas questionam isso. Será que Deus não está exigindo demais da gente? Será que Deus não está exigindo demais, né, de alguém limitado como eu, como você? Eu sei que algumas pessoas têm essas dúvidas. E às vezes, gente, nós temos uma impressão de uma exigência exagerada de Deus, mas eu quero dizer e mostrar para você, provar, como diz meu esposo, por A mais B, que isso não é verdade. Que Deus não exige, né, nada que não seja para o nosso bem. Eu já vou te explicar isso melhor. Inclusive, eu quero dizer para você, né, existem pessoas que estão pregando por aí, né, falando a respeito da graça de Deus, que como se Deus tivesse reduzido o padrão. No Antigo Testamento tinha um padrão, agora o padrão foi reduzido, agora o nível foi rebaixado. Isso é uma grande mentira. Algumas pessoas acreditam porque nós estamos no tempo da graça que o nível de Deus foi rebaixado, querido. Deus não reduz o nível dele. Deus não rebaixa o seu padrão, os seus princípios. Os princípios continuam sendo os mesmos. Inclusive, isso é tão verdade que lá em Mateus capítulo 5 você vai ver, deixa eu só ver aqui qual versículo, que Mateus capítulo 5 fala a respeito do Sermão do Monte, você que já sabe, e ele é muito profundo, tem muita coisa boa, Mateus capítulo 5. Mas existe lá pro versículo, a partir do versículo 20, deixa eu ver, versículo 20, 21, que Jesus vai falando assim, gente, vocês ouviram que algumas pessoas dizem, né? Mas no Antigo Testamento o padrão era mais aqui, era mais exigente. Deus era mais exigente, como se Deus tivesse mudado quem ele é. Gente, Deus é imutável. Então não tem como Deus mudar. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que é que muda? A nossa revelação de Deus, o nosso entendimento de Deus. Né? Esse processo daquilo que nós vamos compreendendo a respeito de Deus, ele vai ficando mais completo no Novo Testamento. Mas em nenhum momento você vê Deus rebaixando seus princípios ou descendo o seu padrão para satisfazer a minha e a sua necessidade. Não, isso é uma grande mentira, isso é um grande erro. Olha só o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, aqui é Jesus falando, tá? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso era o Antigo Testamento. Aí ele fala, eu porém vos digo que de qualquer que sem motivo se encolarizar com seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, maldito, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha só, gente. Jesus está falando assim, se no Antigo Testamento vocês estão achando que era mais pesado, agora o nível é ainda maior, porque não é somente aquilo que você faz, aquilo que você fala, mas é aquilo que está dentro do seu coração. Então, lá está dizendo que aquele que matar será réu de morte. Aqui eu estou dizendo para você que aquele que simplesmente ofendeu seu irmão já está sendo réu, já está sendo considerado culpado por isso. Então, olha só como Jesus ele vai afunilando. Aí você vai, se você continuar lendo, você vai se surpreender muito. É muito legal Mateus 5. A gente aprende muito a respeito disso, né? De como no Novo Testamento, na verdade, não é uma redução de padrão. Pelo contrário, é um afunilamento. As coisas ficam ainda mais estreitas. Portanto, olha só o que ele fala aqui. Versículo 22. Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Lá na Antiga Aliança está falando para não cometer adultério, que isso é pecado, que isso é réu de morte. Aqui na Nova Aliança eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então veja só como fica mais afunilado. Se tão somente você, lá no Antigo Testamento, adulterar o ato em si, aqui, se simplesmente você cometer esse ato dentro de você, no seu pensamento, isso já é considerado adultério diante de Deus. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para que você possa compreender que sim, né, o padrão não reduziu do Novo para o Antigo Testamento, não ficou um padrão mais acessível, melhor, ficou mais estreito, pelo contrário, o caminho é estreito mesmo. Porém, algumas pessoas, porque elas veem isso, elas pensam assim, será que Deus então ficou exigente demais? Será que Deus então não está exigindo algo que a gente não consegue fazer? Eu quero dizer para você que não. Essa é uma das reflexões do livro que muito me chamaram a atenção.
Olha só, quando a gente pensa assim, será que Deus é exigente demais? Por que a gente pensa isso? Porque nós pensamos que Deus quer que nós amemos Ele em primeiro lugar, gente. Isso é difícil, não é verdade? Amar a Deus acima de todas as coisas. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É óbvio que isso não é fácil. Mas quando a gente olha para tudo isso daqui, a gente precisa entender que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso auxiliador. Isso daqui é impossível para o homem natural, mas não é impossível para o homem espiritual. Isso aqui é impossível para alguém que está na carne, mas não é impossível para alguém que está no Espírito. Essa é a grande diferença. Mateus 6,33 nos pede para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Diz assim: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso leva as pessoas a crer assim: como que eu ponho Deus em primeiro lugar? Como que eu ponho o reino de Deus? Como é que eu amo Deus acima de todas as coisas? Isso tudo nos leva, algumas pessoas elas passam a crer que Deus é exigente demais. Inclusive, uma vez eu vi um vídeo na internet de uma pessoa que ela falava assim, querendo dizer que Deus era muito egocêntrico, né? Porque Deus, só Ele quer ser adorado, só Ele quer estar em primeiro lugar. Que Deus é esse? Essa pessoa falava. Olha só, a incapacidade de compreensão. Por isso que hoje você vai sair dessa live compreendendo essas verdades. Você vai entender que isso, na verdade, não é porque Deus precisa de alguma coisa dessa. Sabe de uma coisa, querido? Deus, quando a gente fala a respeito de Deus, a gente pensa assim: ah, Deus precisa da minha adoração, Deus precisa da minha obediência. Não, Deus não precisa de nada disso. Deus não é carente da sua adoração. Deus não tem problema de autoestima, Ele continua sendo Deus, mesmo que você não faça nada disso. Isso não interfere quem Ele é. Ele continua sendo o mesmo. Deus não precisa de nada disso. Inclusive, um dos nomes de Deus é El Shaddai. O que significa El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. E uma outra tradução interessante do nome El Shaddai, além de ser Deus Todo-Poderoso, significa Deus que é mais do que suficiente. Olha que tradução interessante desse nome. Significa que Deus não precisa de nada. Deus, Ele é suficiente. Deus, Ele é pleno. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele já tem todas as coisas. Ele não precisa de nada, inclusive da minha e da sua adoração, da minha e da sua obediência. Ele não precisa de nada. Então você se pergunta: já que Deus não precisa de nada, por que será que Deus me pede obediência? Que Deus me pede que Ele seja colocado em primeiro lugar? Que Deus me pede que o reino de Deus esteja sobre a minha vida? Deus me pede uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Por que será que Deus me pede tudo isso? Não é porque Deus necessita do nosso amor, da nossa atenção, da nossa adoração, da nossa obediência, ou o que quer que seja. Mas sabe por que Deus nos pede isso? Agora eu quero que você preste muita atenção, porque quem precisa disso tudo somos nós. Porque isso tudo é bênção para a nossa vida. Sabe aquela frase que diz assim: você sem Deus, Deus continua sendo Deus, mesmo que... Perdão, se você não buscar a Deus, Deus continua sendo Deus, mas se você não tiver a Deus, você não serve para nada. Já viram essa frase? É uma frase bastante antiga, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Sem você, Deus continua sendo Deus, mas e você sem Deus? Não é nada. Acho que é mais ou menos assim, uma frase antiga. Mas é exatamente isso, preste atenção, vou explicar melhor para você. Nós é que necessitamos de tudo isso, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós é que necessitamos, por quê? Porque tudo isso é para o nosso próprio bem. Sabe, uma vez eu vi uma ilustração muito interessante. E nessa ilustração era um desenho de duas pessoas próximas de um penhasco, e na beira desse penhasco tinha uma espécie de muro. E uma pessoa estava tentando saltar esse muro, certamente ela ia cair para fora, né? Ela ia cair de uma altura e ela não ia sobreviver. E essa pessoa que estava tentando pular esse muro, ela fala assim: eu não aceito esses limites, eu não quero viver com limites em mim, eu não quero ser limitado, eu vou ser livre. Aí ela quer pular o muro. E é uma chargezinha. E o outro personagem que está aqui, ele fala assim: isso não é um limite, isso não é uma barreira, isso na verdade é uma proteção. Aí aparece a cenazinha dele pulando o muro e dele caindo naquele abismo. Querido líder, querido irmão, é exatamente assim que funciona. É exatamente essa visão que Deus tem. Quando Deus nos pede para adorarmos, para nós sermos fiéis, para nós colocarmos Ele em primeiro lugar, para nós sermos obedientes, isso não é algo que faz bem para Deus. Isso é algo que nos protege. Isso é prova do amor de Deus pela nossa vida. Você está conseguindo entender? Isso é prova do amor de Deus por nós. É exatamente isso. Então não é, na verdade, uma barreira, uma limitação. Não é, sabe, uma exigência, como algumas pessoas pensam. Deus é exigente demais, isso é mentira do diabo. Deus, na verdade, Ele é amoroso a tal ponto que Ele põe proteções, porque Ele sabe que o nosso coração facilmente vai se perder. Você está conseguindo compreender? Quem está conseguindo compreender, diga amém.
Amém. Você está conseguindo entender? Esse exemplo, querido, acontece com pais e filhos, na verdade. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Quando um pai e uma mãe falam assim, não faz, não vai, não anda com fulano, não é porque o pai e a mãe... Opa, tem alguém me ligando aqui. Não é porque o pai e a mãe... Deixa eu só tentar, senão vai travar a live aqui, gente. Só um minutinho. Não é porque o pai ou a mãe... Meu esposo está me ligando, não posso atender, eu estou em live, né? Não é porque o pai e a mãe estão querendo mostrar sua autoridade. Ah, eu quero que ele veja quem que manda aqui. É por isso que o pai e a mãe põem limite no filho, gente? É por isso? Não, não é. Por que o pai e a mãe põem limite no filho? Porque ele ama. Porque ele quer proteger. Porque ele quer que aquele filho viva o melhor. Gente, não é diferente com o relacionamento entre nós e Deus. Muito ainda mais profundo o relacionamento entre nós e Deus. Quando Deus faz isso... Gente, eu vou ter que atender aqui, só um minutinho. Amor, eu tô na live. Eu tô na live, amor. Tá, eu tô na live, eu vou precisar desligar. Tá, tchau, beijo. Pastor Neto. Então, prosseguindo aqui para não perder o raciocínio. Desculpa, tá, gente? Mas não tinha como não atender, ele assistiu tanto, deve ser uma coisa urgente, e era mesmo algo urgente. Então, olha só, você tá conseguindo compreender? Espero não ter perdido aqui o raciocínio. Amém? Você tá conseguindo compreender? Então, olha só, tudo isso, na verdade, é pro nosso próprio bem. Você tá entendendo aqui? Gente, põe um amém quem tá entendendo. Deixa eu ver aqui rapidinho se tá todo mundo conseguindo acompanhar, tá? Tentando ver aqui. Ó, já enviei, verdade, amém. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que precisa para eu poder retomar. Já atrapalhou meu raciocínio, né? Então, deixa eu tentar ver aqui que eu já retomo. Amém. Então, já vi que tem alguns améns aqui, você está conseguindo compreender. Nossa live vai ser bastante breve, mas eu quero que você saia daqui com essa compreensão, com essa verdade. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós é que necessitamos disso. Por quê? Porque é para o nosso próprio bem. Isso, na verdade, querido, tudo aquilo que Deus nos pede é para o nosso próprio bem. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, se Deus não for o centro da nossa adoração, sabe o que vai acontecer? Outras coisas vão dominar o nosso coração. Se Deus não for o centro da nossa vida, outras coisas vão dominar o nosso coração, como na parábola do semeador, que quando a semente caiu lá entre os espinhos cresceram junto com aquela semente do evangelho e os espinhos sufocaram. Como naquele outro texto em que Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos agradar um e desagradar outro e vice-versa. Você está entendendo? Quando eu entendo que na verdade não é Deus que é exigente, Deus é amoroso e protetor. Quando Deus põe limites, quando Deus nos pede para sermos obedientes, quando Deus nos diz que nós temos que colocá-lo em primeiro lugar, Ele está protegendo o nosso coração, para que nós não tenhamos outros deuses, outros senhores, para que o nosso coração não se perca, não seja sufocado por outras coisas, para que nós venhamos ser plenos e felizes. Você está conseguindo entender? Porque se outras coisas dominarem nosso coração, isso será para nossa ruína. Nós nunca seremos plenos nem felizes nessa condição. Então, eu tenho certeza de algo, que não há felicidade sem Deus. É quando nós obedecemos tudo isso que nós encontramos uma vida plena no Senhor. Você está entendendo agora? Por que Deus nos estabelece limites? Por que Deus nos coloca, nos exige, entre aspas, algumas coisas é para o nosso próprio bem. Então, quando Deus nos pede o primeiro lugar, Ele está guardando o nosso coração de outros senhores que irão destruir a nossa vida. Ele não está nos controlando. Você pode falar isso, Deus não está me controlando, Deus está me protegendo. Deus não está me colocando limite, Deus está colocando, na verdade, não é somente limite para o mal, como a gente pensa, querendo mostrar a sua autoridade. Deus sim coloca limite, mas é para nossa proteção, é por causa do amor e do cuidado que Ele tem por nós. Então, eu quero dizer para você, para nós encerrarmos essa live, entenda isso e nunca duvide do amor de Deus. Entenda isso e nunca duvide que uma vida de obediência vai ser bênção, é para você. Não é para Deus que vai ser bênção, é para você que vai ser bênção. Quando você é obediente, quando você adora a Deus, quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando você prioriza o reino de Deus, não é Deus que está sendo abençoado, é você e eu que estamos sendo abençoados com isso. Você está conseguindo compreender? Então, Deus, a resposta para a nossa pergunta, para encerrarmos, Deus, não é que Ele seja exigente demais, Ele não é. Ele é amoroso demais, é diferente. Ele nos protege, Ele nos guarda para que o nosso coração não se perca. Sabe por quê? Porque pessoas que perderam o seu coração de Deus, que não obedeceram certos limites que Deus colocou, essas pessoas hoje elas estão num lugar de infelicidade. Um lugar, na verdade, não é de liberdade, como alguns pensam, mas é um lugar de escravidão. Escravas do ódio, escravas da mágoa, escravas das drogas, escravas do adultério, escravas de uma série de coisas. Que quando você está vivendo em obediência a Deus, você não se permite escravizar. Você passa a ser livre, isso sim é liberdade.
e você passa a viver o melhor que Deus tem para você, porque Deus tem um projeto melhor para você do que o que você mesmo tem. Todos conseguiram compreender, queridos? Esse daqui foi um dos capítulos também que eu gostei muito do livro, que eu achei muito interessante. Se você ainda não adquiriu esse livro, ele tem na Amazon, ele tem no site orvalho.com, é muito bom. E o nome do livro, para quem não sabe, Até Que Nada Mais Importe. Eu quero deixar essa palavra para você e também quero trazer um alerta para você. Todas as quartas, quintas e sextas nós estamos aqui. Amanhã vai ser o nosso último encontro dessa semana com o Pane. Esteja ao vivo, convide outras pessoas para participar. Sabe, se você está sendo abençoado por esse ministério, então tenha atitudes também abençoadoras a nosso respeito. Tá? Convide outras pessoas, comunique, divulgue, porque eu sei que isso vai ser bênção para todos nós. É muito bom estarmos aqui. Amanhã tem mais um encontro. E outra coisa, quero deixar para você um aviso importante. Se você ainda não conhece os nossos materiais, hoje vou colocar nos stories, todos eles, mas eu quero que você clique no link da nossa bio e conheça materiais que vão abençoar o seu ministério. Você quer abençoar o nosso ministério? É dessa forma que você pode fazer isso. Nós temos material de escola bíblica, nós temos material de célula para você ter mensagens de célula para o ano todo. Todas, assim, sabe, que servem inclusive como esboço de pregação, todas com início, meio e fim, com tópicos, com perguntas, muito bom, muito bem organizado. Tudo aquilo que nós temos usado na nossa igreja, nós estamos disponibilizando lá, então conheça, clique no link da bio, temos material de discipulado, temos curso de pregação, tem tanta coisa boa. Nós temos uma plataforma de treinamento de líderes, super assim, simples de você participar, com muitos módulos, com muitas coisas que vão acrescentar na sua liderança. Invista na sua liderança, invista no seu ministério, invista na vida dos seus discípulos, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu quero orar a Deus pedindo que o Senhor estenda as mãos sobre a sua vida, sobre o seu ministério, multiplique a sua liderança, multiplique os discípulos, as pessoas que Ele tem colocado debaixo da sua liderança, do seu cuidado. E amanhã eu aguardo você para mais um encontro poderoso desse. Hoje foi um encontro um pouquinho mais breve e eu quero agradecer algumas pessoas que estão aqui presentes, tá? Honrar essas pessoas, a Jandaira Teixeira, a Flor de Quiabo, Cristina, Luísa Maria colocou assim: Deus em primeiro lugar, Washington, outras coisas serão... Deus em primeiro lugar, a sua justiça, imagina que seja isso, e outras coisas serão acrescentadas. A Creuza Nunes, tá? Cada pessoa que está aqui presente, o Christian Neves, a Ingrid Costa, Ana Lúcia, Cissabela, Ivelinha Oliveira. Gente, tem muita gente que passou por aqui. Eu quero muito agradecer a vida de cada um de vocês. Amanhã nós temos mais um encontro e eu vou encaminhar o resumo desse encontro de hoje lá no nosso grupo de WhatsApp, em PDF, para você estudar, aprofundar e até propagar essa mensagem, porque isso daqui é para o crescimento do reino. Você pode falar, pode e deve. Falar na sua célula, falar no seu discipulado, usar esse material no seu discipulado, gratuito para você. Você utilizar na sua igreja como esboço de pregação, faça isso. Estenda essa voz para que outras pessoas possam também ser alcançadas, tá certo? Ser despertadas por tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, gente, você que não faz parte, é só clicar também no link da nossa bio, você vai ver lá grupo de WhatsApp, clique, você vai ser direcionado para esse grupo, tá certo? Fomos abençoados essa manhã, posso contar com você amanhã às 11 horas, então espero você amanhã às 11 horas, que Deus te abençoe, nos vemos amanhã então com mais um tema aí para edificar a nossa fé durante esse período dessa série maravilhosa e depois dessa série a gente vai aprofundar um pouco mais sobre alguns princípios de liderança, algumas estratégias, algumas bases para a nossa liderança, então vale a pena nós estarmos aqui conectados juntinhos, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Tchau!